A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos um programa um pouco diferente, porque geralmente convidamos pessoas de áreas completamente diversas entre si, mas hoje temos 3 pessoas ligadas ao mundo da comunicação. Começando por alguém que está presente com vocês todos os dias de manhã, que é Paula Moraes, diretora geral, posso dizer assim, da BMC News, também apresentadora do principal programa, que é BMC News. Temos aqui a Ariane Abdala, que é escritora, recém lançou um livro sobre a saga do BTG, que é De Volta ao Jogo. E, por fim, o Luiz Tastaldi, que também vai estrear um programa aqui na BMC News. O Luiz, que é publicitário, passou por várias agências e hoje tem uma consultoria chamada UIDU de estratégia, né? Não é somente de marketing, né? Mas também você entra na questão explícita da venda, você aprofunda um pouco mais dentro das companhias. Conta pra gente um pouco do seu trabalho. Então, na verdade, a UIDU é uma consultoria estratégica de marketing e negócio. Tá? Mas eu acho que é legal a gente entender o que é estratégia mesmo, porque hoje a gente tem uma confusão sobre o que é estratégia de marketing, por exemplo. Porque, por conta das táticas, que é a digitalização, a própria agência de propaganda, a influência, tudo isso são táticas. E a gente, hoje o mercado acha que isso são estratégias de marketing. Estou fazendo estratégia de marketing, você tem um influencer, ou você tem uma agência digital. Talvez. São táticas definidas pela estratégia de marketing. Então a estratégia de marketing é um alinhamento da visão com a estratégia de negócio que define as táticas. Então isso é o que eu faço. Então, por exemplo, eu faço mercado privado, faço público, faço política. Você fez campanhas vencedoras também, né? Fiz. A gente fez Alckmin em 2014, a gente fez Dória 18, fiz agora Moçambique, a presidencial. Na verdade, a gente deu uma consultoria informal, agora a gente está atuando com o governo mesmo. Fiz Mara Gabrilli para o Senado. Então, isso é uma engenharia política. Não é marketing político. Marketing político é quando você vai para a vitrine final fazer a campanha política. O marqueteiro. Então a gente faz uma engenharia toda antes ali. Então é um negócio bem mais complexo do que... Bom, aqui na mesa a gente tem a Paula, que ela é, digamos, um produto na pessoa física, porque ela é apresentadora, e também na pessoa jurídica, porque afinal de contas ela é uma das controladoras da BMC News. Mas aqui, a Ariane, a gente tem também uma pessoa que tem um produto físico, que é o livro, os livros, aliás, né? E você também tem um produto que é você como escritora que faz um trabalho de edição para clientes também. É isso. É de escrita, na verdade, como ghostwriter. Eu tenho meu trabalho autoral, né? Eu sou jornalista e escritora, então eu tenho meu trabalho autoral, que são os livros que eu pesquiso, escrevo com jornalismo investigativo e assino, né? Por isso que são autorais, e tem os livros em que eu coloco essas habilidades de jornalista, de entrevistar, de pesquisar, de escrever a serviço dos clientes. Então, alguém que quer fazer uma biografia, mas não tem tempo ou não tem a mesma técnica para escrever, a gente, né, eu e uma equipe, a gente ajuda essa pessoa a colocar as histórias dela no papel, as empresas, e estruturar esse livro para as editoras. A gente até edita ou dá um apoio também nessa edição, é possível, hoje tem várias formas de você editar, mas o nosso forte é a construção do texto do livro. Como é que você está se preparando para o surgimento desses aparelhinhos aqui? Eu já uso isso, assim, loucamente. No último ano eu comecei a usar muito, o Cláudio é o meu grande companheiro. Eu uso bastante inteligência artificial, não para só me dar dados, né? Eu uso também para pesquisas, como um ponto de partida, mas eu uso muito para ajudar a estruturar os textos com o meu conteúdo, com o conteúdo das entrevistas que eu faço. Então eu venho pesquisando e usando no dia a dia, assim, nos últimos 6 meses intensamente, de uma semana para outra eu descubro ferramentas, eu uso mais,
eu já mudei a minha forma de pensar. Eu já não consigo mais pensar sem a inteligência artificial. É uma equipe que está trabalhando e que eu tenho ganho muito, desde custo, eficiência no processo. Eu estou precisando cada vez mais de pessoas com habilidades bem humanas, né, e senioridade, experiência para conseguir coordenar mesmo com essas novas ferramentas. Porque até pouco tempo a gente precisava de pessoas para transcrever os áudios ou para revisar a transcrição, para garantir a confidencialidade. Hoje, tudo isso eu já tenho na tecnologia. Você saiu daqui, né, da entrevista, já tem tudo escrito, os pontos, o mapa mental, tudo. Mas eu preciso de pessoas que saibam refinar o texto, que vão ter a autenticidade do texto, que vão conseguir fazer perguntas, olho, no calor do momento, como você está fazendo, que não tem como, né? Isso ainda ser transferido para uma inteligência artificial. Então, eu sou fã, assim, eu acho que isso vai melhorar muito o trabalho dos especialistas. Mas é engraçado que você falou transcrição e fez esse movimento aqui. Porque logo, você sabe que uma das indústrias que está condenada à extinção é a do teclado. Porque daqui a pouco a gente não vai ter mais teclado, vai ter que falar com o computador. Isso, pelo menos para mim, vai ser um trabalho assim de reinvenção, porque eu penso com a ponta dos dedos e a gente vai ter que meio que falar com o computador. Um problema que a Paula não tem, tanto porque você já está mais acostumada a falar sem escrever. Eu vou falar assim, eu não tenho esse problema, mas eu vou até revelar um pouco da minha idade aqui. Eu ainda gosto muito de escrever à mão. Apesar de eu usar muito, eu falo assim, não sei como eu vivi sem o ChatGPT, mas quando eu preciso criar e escrever, eu ainda sou daquelas, né? Eu gosto do livro de papel e escrever à mão, mas eu sou muito tecnológica também, então acho que dá para equilibrar bastante. Não consigo realmente imaginar daqui para frente trabalhar sem a tecnologia, né? Eu falei o ChatGPT, mas a tecnologia como um todo. Você falou da transcrição, eu me lembrei que uma vez a gente foi gravar um documentário nos Estados Unidos, foram 50 entrevistas com americanos e depois eu passei 3 meses transcrevendo toda a entrevista para fazer a legenda. Foram 3 meses. Hoje a gente faz isso em 3 minutos. É muito, muito rápido. Então, assim, é exatamente isso, né? Eu acho que traz ali, soma com o nosso trabalho, ajuda, é uma ferramenta útil e eu utilizo demais, bastante, inclusive até mesmo para conduzir algumas entrevistas específicas, porque eu falo, jornalista, a gente não é especialista de nada, né? Apesar de hoje eu estar muito nichada, falar muito sobre mercado, economia, negócios, mas ainda assim tem algumas pautas específicas. Outro dia eu fui fazer uma entrevista sobre FDIC, e aí eu falei, poxa, eu preciso me entender um pouco mais sobre FDIC, né? E aí, como fazer uma boa pergunta ali para um especialista? E é claro que a tecnologia, ela ajuda bastante a gente nesse sentido. Eu sou adepta aí há mais de 1 ano, e hoje em dia o Luiz falou assim que tá até com ciúme do chat, porque tudo eu pergunto pro chat, eu não pergunto mais nada para ele. Mas você pergunta com amor? Você fala chat? Não, eu sou muito prática, eu não tenho dessa, assim. Tem gente que conversa, né? Bom dia, não, eu já sou... Porque tem gente que fala que o dia que a inteligência artificial dominar o mundo, se você tiver tratado ela bem, ela vai lembrar disso. Não, eu não trato assim. Eu sou bem objetiva e prática, mas ultimamente eu ando assim consultando tudo mesmo, assim. Outro dia até tava pegando, né, fiz uma consultoria com o chat, se meus perfumes passam uma imagem, né, que eu quero passar, ali, ó, o Tastaldi, ele é muito responsável pelo meu novo posicionamento, inclusive, né, em relação à autoridade, à credibilidade, e eu começo a consultar, fazendo várias coisas ali com o chat. Aí agora, o Luiz falou, né, outro dia, pô, vai devagar aí com esse chat, que daqui a pouco você não precisa mais de mim. Mas eu acho o seguinte, com relação à inteligência artificial, tem algumas coisas que a gente falou aqui que são interessantes. Você falou, por exemplo, no olho, né? A inteligência artificial, eu acho que ela vai obrigar a gente a criar uma geração altamente capacitada intelectualmente, tá? O exemplo que eu dou é o seguinte, se você amanhã, se tiver o Bill Gates aqui, vamos considerar que ele é um cara muito inteligente, assim, um extremo de inteligência, e eu vou falar, Luiz, você pode subir lá no palco, só exemplo, tá? Não é? Mas você pode subir no palco e fazer 3 perguntas para ele. Que pergunta que eu vou fazer? Porque você não é avaliado, você vai ser avaliado pela resposta, você é avaliado pelo tipo de pergunta que você faz. Se você fizer uma pergunta de nível baixo, você vai dizer, meu, quem é esse cara? Que pergunta que ele fez? A inteligência artificial é a mesma coisa. Se você for fazer questionamentos ou usar ela de maneira medíocre, você vai ter um resultado do mesmo, porque ela vai devolver no tom que você precisa. O que eu acho é o seguinte, a inteligência artificial ela vai ser um commodity amanhã.
todo mundo vai ter o mesmo recurso, vai poder usar. O que vai diferenciar é quem você é e a relevância que você tem. É o olho no olho. Então, sentar aqui e a gente ter uma conversa de alto nível, a gente vai ter que estar muito capacitado intelectualmente, a gente vai ter que ler muito, a gente vai ter que estudar muito. Então, essa geração que está vindo, é uma opinião, é só meu ponto de vista, mas essa geração que está vindo contra o estudo, porque vou fazer dinheiro mais fácil, porque a internet você ganha dinheiro, não preciso me formar, não preciso... Eu acho que eles estão totalmente equivocados. Assim, eu acho que todo mundo, inclusive nós, eu fiz MBA com 50, vou fazer com 52, estou com 52, vou fazer com 54 e eu faço pós-graduação direto porque a ciência, ela requer estudo e o marketing hoje é uma ciência exata junto com o dom e a capacidade de criar. Então, quanto mais capacitado a gente for, maior relevância você vai ter no mundo, porque o que você faz e como você faz vai ser substituído, se fizer sentido, pela inteligência artificial. Mas quem você é, não tem como substituir. Ninguém ocupa o seu lugar, contanto que você seja relevante para se manter no seu lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu acho que elas vão entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Muitas vezes você faz uma pergunta mais ou menos, mas a resposta é excepcional. Porque depende muito mais da dinâmica do entrosamento entre o entrevistador e o entrevistado. Muitas vezes o entrevistado é pior que o entrevistador, às vezes é o contrário. É raro, mas acontece. Mas o problema é que às vezes você faz uma pergunta e qualquer oportunidade vira uma resposta incrível, dependendo de quem está do outro lado. Eu acho que aqui no chat GPT, do Grok, Copilot, Gemini, é uma questão muito grande também relacionado a quem pergunta, mas principalmente ao que você pergunta. Não é tanto como perguntar, é o que você vai perguntar. Recentemente eu estive num almoço com uns amigos e daí esse meu amigo ele é super enfronhado em inteligência artificial, inclusive ele tem uma empresa que está fazendo algumas ferramentas. E daí a gente estava na discussão, ele falou, peraí que eu vou descobrir. E ele não conseguiu descobrir porque ele é um engenheiro. Eu falei, o jornalista vai entrar em ação e vai encontrar a resposta. E eu encontrei na primeira tentativa, porque muitas vezes é o que você vai perguntar. E que eu, por exemplo, eu não utilizo tanto o chat para perguntar. Eu só dou o comando, né? E eu acho que esse é um grande diferencial. Ou seja, para elaborar. Isso. Porque, por exemplo, eu acho que às vezes... Para buscar uma informação, eu acho. Então, mas depende muito também do que você está buscando. Porque muitas vezes ele ainda está muito desatualizado em algumas questões. Esses dias mesmo ele colocou lá, Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Aí eu corrigi o chat, ele é o atual presidente dos Estados Unidos. Em alguns momentos, eu acho que para busca, talvez ainda você precisa refinar bem a busca, mas eu uso ele muito como se fosse um assistente mesmo. Aquele velho antigo estagiário que ficava ou digitando ou trazendo ali, né, talvez ali um trabalho operacional que eu dei esse comando para ele fazer. Então, assim, acaba me ajudando muito nesse sentido. Para buscar, eu acho que é um ponto que o Tastaldi trouxe que eu acho que é fundamental. Exatamente quem você é que vai fazer esse diferencial, esse comando. Igual ele não conseguiu a resposta, você soube perguntar de uma outra forma. A gente tem essa facilidade como jornalista em perguntar, mas muitas pessoas não têm. E aí talvez elas não vão obter uma resposta boa por não saber ou exatamente perguntar o que você foi ali muito objetivo na hora de fazer essa formulação da pergunta. Falando em pergunta, então. Ariane, para você escrever o teu livro do BTG, você fez mais de 100 entrevistas, não foi? Como é que é depois para organizar tudo isso? Porque não existe inteligência artificial que te ajude nesse caso. Você tem que fazer na tua cabeça. Não existe. Existe, mas eu já vim fazendo, né? Não foi tudo no final. Então, à medida em que eu fui fazendo as entrevistas, que foram feitas ao longo de 5 anos, eu já vou organizando. Então, eu já vou tendo as transcrições e eu vou organizando por temas. E eu tinha também uma equipe, 2 pessoas que se alternaram com outras pessoas, mas que me ajudavam na pesquisa e nessa organização. Eu sou muito organizada porque eu sou ao mesmo tempo muito caótica. Então eu vou fazendo muita entrevista e muito abertas. Eu nunca acho que eu tenho a quantidade suficiente de informações, imagino que vocês me entendam. Então eu vou organizando por caixinhas, por temas. Eu tinha mapeado já um roteiro do que eu queria que fosse o livro, um esqueleto, e à medida em que essas respostas iam correspondendo a esses temas, eu já ia organizando.
À medida em que surgiam outros temas, eu ia criando novas caixinhas. Então, quando chegou no final, claro que esse roteiro inicial mudou muito, é uma infinidade de informações. Assim, eu chegava a ter um material bruto para escrever um capítulo de 300 páginas de Word. Mas eu conhecia muito bem aquele conteúdo, então também eu me dedicava um tempo a estudar aquele material, a me lembrar do que é mais importante. Eu também anoto muita coisa à mão, então às vezes desenhar, como é que eu vou começar a ter um plano, né? Eu acho super importante assim, começar a escrever sabendo o que eu quero colocar ali no papel. E aí, orar também, né? Porque tem que ter uma... Às vezes você não sabe se aquilo vai dar 30 páginas, se vai virar 2 capítulos no meio. É um trabalho árduo, mas como eu faço esse mapeamento antes e eu vou organizando durante, é como se eu fosse acessando os meus arquivos, né? Porque eu tenho muita intimidade com aquele conteúdo também. Bom, mas tem um detalhe interessante que é escrever não ficção, você sabe onde termina, né? Sim. O problema de escrever ficção, e no caso eu tenho um livro de ficção, você tem que saber o final, porque senão você está navegando assim ao léu, você não sabe exatamente para onde vai. Você, só de pensar, eu tenho muita admiração por ficção, e eu nunca escrevi assim, uma ficção profissional. Eu acho incrível, porque os fatos eles me salvam, né? Eu tenho os limites dos fatos. Eu tenho um mundo de coisas para escrever, mas eu tenho um compromisso em escrever o que aconteceu, ou o mais próximo possível do que aconteceu. Se eu pudesse escolher para onde vai a história, eu teria um dilema a cada meio minuto. Então eu acho incrível você escrever uma história que você pode fazer escolhas o tempo inteiro. É que acho que o jornalista é muito preso aos fatos, né? Eu acho que a gente se prende muito. Você estava falando agora, eu pensei, eu acho que eu não conseguiria também pensar em escrever uma coisa de ficção. Eu sou muito ali nos fatos, acho que é muito da gente isso, você né? Se perde, você fala, bom, mas o que aconteceu? Mas o que é mais próximo? Como é que eu retrato essa pessoa? Como é que eu... isso vai te norteando, né, no caminho. O que me espantou muito nesse livro é que ele não é chapa branca. Ele conta tudo do jeito que aconteceu e não tem melindres em falar o que de fato ocorreu. Então, como é que foi entrar em temas mais delicados com os teus entrevistados? Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu sinto que a mensagem chegou, né? Exatamente o que eu me propus a fazer foi compreendido. Então, isso me deixa muito contente. Eu sempre sou muito direta e clara para que não tenha surpresas, né? Então, desde o primeiro contato que eu tive com o André Esteves, com o Paulo Guedes, com todas as pessoas que concederam a entrevista, eu sempre fui muito transparente de que o livro teria uma abordagem independente, ou seja, eu sou uma pessoa de fora, apurando os fatos e que eu tenho um compromisso em ser isenta na medida em que isso é possível. É claro que a gente sempre tem algum tipo de filtro, de viés, seja dos próprios entrevistados que te contam baseado nas memórias deles, mas eu sempre busco ir chegar o mais próximo possível da verdade, do que aconteceu, dos fatos, e com uma abordagem neutra, que começa até no meu julgamento. Se eu estou conversando e escuto uma coisa que me suscita um julgamento interno, eu tento separar isso, porque ali não importa a minha opinião, né? Qual é os meus achismos. Então eu procuro realmente contar sem esse juízo de valor. E é muito interessante que tem pessoas que olham e falam, nossa, aquilo foi um horror. E tem pessoas que olham a mesma coisa e falam, nossa, você retratou de um jeito que realmente mostra como foi bom. E eu acho que isso diz muito mais sobre quem lê, né, sobre o nosso repertório quando a gente entra em contato com uma realidade, do que sobre a história em si. Então eu realmente tentei contar os dramas que aconteceram, os fatos. Tem muita emoção, né? Tem muita história essencialmente humana, né? De traição, de reconciliação, de redenção. E eu tentei contar generosidade, de generosidade, de inteligência, de brilhantismo, né? Assim, tem uma série de coisas que eu tentei ser isenta para contar e deixar aparecer o que tivesse ali de realidade. Olha, tem um livro do Paul McCartney que chama Many Years From Now. Na verdade não é do Paul McCartney, é sobre Paul McCartney, escrito pelo Barry Miles. E esse livro ele tem um recurso muito interessante, que é o seguinte: tem, evidentemente, o fio condutor, que é a entrevista com o Paul McCartney. Só que tem momentos em que ele confronta a versão do Paul McCartney com a de outras pessoas que estavam na mesma situação. Invariavelmente é bem diferente. Então é interessante porque você ouviu todo mundo, mas ao mesmo tempo você fez um trabalho extensivo de pesquisa e imagino que em algum momento você deve ter encontrado também algumas discordâncias entre as versões.
para não dizer todos, né? Porque é isso, as pessoas têm pontos de vista diferentes, elas estão prestando atenção em coisas diferentes. Então eu tinha muito esse trabalho de conciliar as verdades, né? Como que eu chego numa história com começo, meio e fim. Eu queria contar essa história de um jeito saboroso, de um jeito, né, que eu não ficasse falando segundo fulano, segundo, assim, não, eu quero contar com convicção o que aconteceu. Então, para isso eu precisava ter essa convicção. E eu ia cruzando informações para cada episódio. Também você tem as pessoas que não têm conflitos de interesse e tinham uma posição privilegiada de audiência, né, para saber, para me tirar uma dúvida sobre foi mais para lá ou foi mais para cá. A pesquisa, né, os fatos que já tinham sido registrados. Então, enfim, eu usava esses recursos que não são matemáticos, mas para conseguir ter a segurança, né, porque você está falando também da vida de pessoas, são assuntos muito sérios, então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu não vou colocar algo que alguém me disse, que eu não tenho certeza, só para a história ficar mais apimentada. Então, o que está no livro foi o que eu consegui assim, apurar com solidez, usando ao máximo os meus filtros de responsabilidade, de saber quem tinha condições reais de saber como foi. É engraçado porque, normalmente, quando você tem esses confrontos de versões, não é necessariamente que a pessoa está mentindo, mas é que ela fabricou uma versão diferente na cabeça dela, ou então se preocupou mais com um determinado detalhe ou com outro. Eu lembro que, quando eu estava na revista Exame, a gente teve um fato específico e daí as pessoas foi tão interessante que as pessoas começaram a inventar versões. E daí teve uma vez que eu falei, teve tal história. E a pessoa que não estava na redação naquela época veio me confrontar, não foi assim. Eu disse, mas isso aconteceu comigo. No caso. Então era algo complicado, né? Você, quando tem um cliente, como é que você conta para ele que as coisas não são do jeito que ele acha que são? Então, você sabe que essa é um dos grandes diferenciais de você ser um consultor ali, estratégico e você ser, por exemplo, um publicitário de uma tática, de uma agência. Assim. Porque a agência, normalmente, ela vai fazer o que foi pedido. Preciso vender esse produto, o meu negócio desse jeito, eles vão fazer o melhor dentro daquela estratégia tática. No meu caso, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que dizer, às vezes, que ele não é aquilo, ou traduzir a essência de quem ele realmente é, ou às vezes até falar assim, eu sei que você ama isso que você fez, mas a gente vai ter que começar vendendo isso aqui, para chegar nisso aqui, e ele tem que entender. Mas, assim como num livro, eu normalmente crio uma narrativa que muito palpada em números, em estatísticas, assim, no desenho estratégico, que fica quase que inquestionável o que eu estou vendendo, a defesa do que eu estou vendendo. Mas eu falo verdades para ele. Falo, você não é o que você acha que você é, o público não quer o que você acha que você tem, ou você é muito mais do que você pensa que é, porque tem problema de autoestima. Tem alguns que não acreditam que ele seja bom o suficiente para fazer aquilo. Então eu falo a verdade. Falo a verdade para candidato, eu falo a verdade para líder de país, para dono de empresa. É só assim que você conquista a confiança. Os meus maiores clientes eu conquistei por isso. De chegar para ele e falar assim, o que você está fazendo está totalmente errado. Principalmente mercado financeiro, que a gente tem um ego muito alto, a gente fala assim, se o banco não é o que você está pensando, o seu produto não é tão bom, e você não vai chegar em lugar nenhum se for assim, mas se for assim, e era o que ele queria ouvir. Porque na maioria das vezes são pessoas querendo agradar, ou não só por agradar, mas, entendi, você quer que eu venda isso, eu vou vender e vou fazer a melhor campanha para vender isso. Não é o que ele queria ouvir, mas era o que ele precisava ouvir, né? É o que ele precisava ouvir. Até porque a percepção, o lance da comunicação, né? Às vezes aliás, a gente está comunicando. Desculpa, eu acho que é o que ele queria ouvir, nunca ninguém teve coragem de falar o que ele precisava ouvir. É tudo que você precisava ouvir, mas nunca tiveram coragem de falar. É porque eu acho que essa questão da percepção ela é muito importante. Às vezes a gente está comunicando, mas será que o outro está percebendo exatamente essa mensagem que eu quero passar, né? Porque a comunicação ela é muito mais da forma como o outro interpreta, lê o livro, né? Porque a interpretação cada um tem o seu, né? E eu imagino que no livro também, só a gente pensar, por exemplo, na Bíblia, né? E tem várias interpretações diferentes. A questão da comunicação está muito sobre como o outro me percebe.
Porque para mim talvez seja muito claro, até que você fala bastante sobre isso, né, Tastaldi? Eu tenho esse objetivo, mas será que eu estou sendo interpretada dessa forma? Essa percepção na comunicação, ela está alinhada? Acho que o marketing faz muita diferença nisso. E né? você sabe, por exemplo, eu tive num caso político, assim, de um candidato majoritário que queria que a gente normalmente comece a construir a biografia dele, tudo, mas é um candidato a Senado, a gente tinha 2 senadores naquele ano para ser escolhido. E ele queria que eu contasse a história dele, ele queria ser famoso ali, ser conhecido, e não ia acontecer isso. Naquele momento eu não teria tempo de campanha para fazer ele ficar relevante, e eu tinha 2 candidatos muito fortes e praticamente unânimes ali para ganhar. E eu tinha que mostrar para ele isso. Né, e levei o candidato para Paulista, deixei ele parado lá meia hora na Paulista, fingindo que estava andando, ninguém parou para tirar foto, ninguém parou para perguntar nada, tudo. Eu falei assim, tá vendo? A gente não tem tempo. Mas eu consigo construir uma estratégia, qual o seu objetivo? É ser senador? Eu consigo te botar como senador fazendo uma outra estratégia. Todo mundo tem o seu primeiro senador, mas não necessariamente tem o segundo. Se você for o segundo candidato de todo mundo, você vai ser eleito em primeiro. Então, simplesmente eu fiz uma campanha assim, ó, você já tem seu candidato que é esse, mas o segundo tem que ser esse. Por causa disso, e aconteceu o que eu falei. Mas e para vencer o ego? E para vencer, contar que eu não ia contar a história dele, ia simplesmente colocar ele a segundo candidato, como a Pepsi fez uma vez. Pode ser Pepsi? Isso me lembra do Geraldo Alckmin, quando foi concorrer à prefeitura. Ninguém conhecia, ele era o vice do Mário Covas. Então ele chega na produtora para gravar o primeiro programa. Chegou lá e falou com a recepcionista, eu queria falar com o fulano, que era o dono da produtora. Aí a mulher olhou para ele e falou, a quem eu devo anunciar? Aí ele pensou, pô, ninguém me conhece mesmo, né? Aí ele falou, o candidato. Ela falou, mas qual? Cadê? Então era ninguém, é um problema muito sério, né? Uma vez eu lembro que eu estava no shopping em Guatemi e ali no café estava o Bruno Covas, ele era candidato e todo mundo passava por ele, ninguém via que ele estava ali. É interessante porque muitas vezes também é uma questão de se fazer perceber, né? Não necessariamente um reconhecimento. Um pouco antes a gente falou sobre o trabalho do Tastaldi, justamente como é que é falar as coisas na lata, o que o cliente precisa ouvir. E aí eu pensei no seguinte, Paula, de um lado a gente como jornalista tem que bater o olho no problema e ver o que a gente precisa analisar. Você também fez isso durante o livro e durante a sua carreira como jornalista. Mas já na sua vida passada como publicitário, você tinha que bater o olho naquilo que era bom para poder, de alguma maneira, elevar, mostrar para todo mundo. Agora, você tem 2 chapéus. Você tem o da apresentadora, jornalista, e tem o da empresária. Desse lado, você tem que olhar para o que não está fazendo sentido. E aqui você tem que olhar para o que está fazendo sentido. Como é que conciliar no dia a dia esses 2 lados? É um desafio e eu falo que é muito difícil fazer uma separação também, né, dessas 2 funções. Na verdade, eu tento, né, como jornalista ali, realmente cumprir o meu papel em cobrança, em fazer críticas muitas vezes, e eu me policio muito, até porque quando eu olho, né, ao meu redor, e eu acho que esse talvez seja um grande diferencial que eu tento fazer muito ainda na BMC News, é fazer o jornalismo que pode fazer as suas críticas, mas sem ser ali um torcedor, né? Porque a gente tem visto que a mídia ultimamente ela acabou mudando muito o objetivo inicial, que sempre foi nosso de expor um problema e cobrar as autoridades deste problema. E o jornalista ele sempre foi crítico. Me chama muito a atenção ver hoje muitos jornalistas sendo torcedores e perdendo realmente, né, esse objetivo da profissão inicial. Então, perdendo a credibilidade. Perdendo a credibilidade. E é claro, né, que quando eu estou ali na bancada, eu faço muitas vezes as críticas, e aí é um ponto muito interessante. Por exemplo, já teve situações da gente ter notícias que envolvem, inclusive, parceiros publicitários ali nossos, e aí aquela questão, igual você imagina ali, não dá para fazer uma chapa branca, eu jamais vou fazer uma chapa branca, né? Eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não perder a reputação e a credibilidade, tem que noticiar os fatos. Então esse é um grande desafio, e aí com o chapéu, né, da empresária, é tentar entender realmente
realmente qual é o conteúdo que faz sentido e que agregue mais, inclusive, também para o telespectador, né? A gente começou a BMC News no início, inclusive vamos completar 5 anos agora, justamente tentando entender, de levar um conteúdo, preencher um gap muito grande, que eu e o Luiz, a gente sempre enxergou que existia, em notícias qualificadas. Eu venho de uma TV que a gente falava muito só sobre notícias ruins, né? Notícias que davam audiência. E é algo que eu sempre quis colocar em mim. Eu não vou me preocupar com a audiência. Por mais que ela seja importante, relevante, mas hoje eu acho que, assim, o que é o meu diferencial é ter um conteúdo de qualidade, é ter um conteúdo diferente do que tem, né, hoje muito, e até em excesso, muitas vezes, com as plataformas digitais. Então, era trabalhar o que é relevante. Então, a gente começou muito focado principalmente em mercado, somente mercado, e depois a gente foi ampliando, não só de mercado se vive também um investidor, vamos trazer mais conteúdos de business, vamos trazer mais conteúdos também para CEO, C-levels, executivos que assistem. Então, a nossa grade, ela acaba sendo muito construída, principalmente na hora do ao vivo, focado bastante em mercado, economia, mas fora deste horário, a gente tem aí uma gama de conteúdos muito estratégicos, inclusive para preencher também essa atenção de algo que seja, talvez a pessoa ali, ela quer assistir algo bem nichado mesmo, ela quer entender mais sobre este assunto. E aí a gente começou a trazer, né, aí no meu lado mais de executiva, entender o quanto esse conteúdo, ele pode trazer um tipo de público, mas a gente também tem que pegar um outro público e manter esse também, e pegar um outro público com conteúdos mais estratégicos. E aí, nesse momento, eu falo, né, não dá muito pra gente separar, porque eu também faço o conteúdo. Então, assim, é difícil, eu faço essa curadoria da grade, hoje eu coordeno toda a grade da BMC News, tento muito, me responsabilizo, tomo muito cuidado, justamente qual é o conteúdo que vai entrar dentro da grade. A gente já recebeu propostas ali que foram recusadas financeiramente, porque eu falo, não, isso não condiz, e não é só o conteúdo, e principalmente break também, né, a questão publicitária, às vezes vem ali e fala, pô, vem uma API de um break que não faz sentido para dentro da emissora. Eu falo, não, isso aqui, infelizmente, nem tudo é dinheiro, acho que a gente precisa preservar o conteúdo. E aí, nessa hora que ou a empresária olha o caixa, ou a jornalista olha o conteúdo. Bom, vamos dar uma tecla-chave. PI é o pedido de inserção. Desculpa. Pedido de inserção de publicidade. Digamos, o documento que autoriza a veiculação de um anúncio, né? Isso. Coisa que você conhece bastante, né? Conheço bastante. Agora, falando do teu lado, conteúdo, você vai estrear um programa aqui na grade. Conta pra gente como é que é o Manifest. Bom, o Manifest, ele é um projeto pessoal que traduz o que eu faço tecnicamente para os meus clientes, mas de maneira que eu consigo inspirar e motivar as pessoas a se manifestarem. O que eu faço para um cliente, na essência, assim, para qualquer um deles, privado, público, país? Eu traduzo a crença do que eles realmente acreditam no negócio deles em forma de manifesto, que era uma coisa que a gente fazia antigamente que eu digo é nos 90, tudo que a gente fazia um manifesto da empresa, que era o manifesto da campanha, que era contar aquela crença num formato de texto que ia afunilar para um conceito. É o que o pessoal do planejamento faz, mais ou menos. É o que o planejamento faz. É que em algum momento isso desapareceu. O manifesto ficou cafona, vamos dizer assim, que manifesto? Aí virou missão, visão e valores, que não pode falar, você não aplica, depois você não sai falando a missão, a visão e os valores. Mas o manifesto era a crença do dono. Isso a gente fazia olho no olho com o dono. Nos anos 90, o publicitário, o cliente, ele virava um apóstolo do publicitário. Por quê? Porque eu conseguia traduzir o que o cara estava pensando naquele manifesto, que virava um conceito que ia nortear todos os processos da empresa. Deixa eu fazer um parênteses. Quando você entrava no prédio antigo da Editora Abril, tinha uma peça da primeira impressora que eles utilizaram. E tinha um texto do seu Vitor Tivita, que falava da relação que ele tinha com aquela máquina e o que aquela máquina produzia. E aquilo foi o manifesto mais incrível que eu já li na minha vida. Sabe por quê? Porque era verdadeiro. Porque era a tradução do que ele estava pensando. E quando você consegue fazer essa tradução chegar em 5 segundos, em 3 segundos, como em forma de conceito, aquilo é a missão, a visão e os valores. E você sabe quando a gente fez o primeiro portal da Abril, que era o Brasil Online, a gente usou aquele texto
para ser a primeira publicação, porque tinha uma coincidência incrível. A máquina chamava Webdoffer e o apelido dela era Web. E a Web era a rede que estava começando naquela época. Olha que incrível. E aí, se você pegar a Apple, qual é o manifesto? Qual a missão, visão e valores da Apple? Fazer com que as pessoas pensem diferente. Think different. Aquilo traduzia provavelmente todo o manifesto do Steve Jobs que chegava ali. Então, o que eu faço é isso. Eu consigo traduzir a crença dos clientes em manifesto que vai chegar num conceito e tudo. Quando eu consigo botar para fora o que ele acredita, ele se identifica com a própria empresa. Então, eu gosto de pegar os conceitos antigos porque traduzem bem. Se a gente falar assim, isso não é nenhuma Brastemp, Estadão é muito mais jornal, Folha não dá para não ler, falando com os nossos jornalistas, aquilo traduzia e norteava todo, os nossos artigos não dá para não ler. Tem que ser assim. O manifesto e o programa, isso eu consigo fazer para os meus clientes, mas eu consigo fazer a mesma provocação de essência para as pessoas. E aí o programa é sobre isso. É você acreditar no que você acredita, não no que o mundo pede, no que os algoritmos mandam ou qualquer coisa, e botar para fora e seguir aquilo a ponto de você mudar a sua vida a partir do... E tem uma segunda coisa, acreditar no que você acredita e acreditar em si mesmo. São coisas diferentes, porque às vezes você acredita que aquilo vai dar certo, que está na minha cabeça, mas não sou capaz. Então, acreditar. Então, o programa eu vou entrevistar personalidades, pessoas que tiveram personalidade, não é cargo, elas vão estar em cargos, mas personalidade suficiente para seguir o que elas acreditavam. Então, o primeiro entrevistado que a gente gravou no Teatro B32, ali na Baleia, e é com plateia, foi o Daniel Boaventura, o cantor, que na verdade ele é ator, sempre foi cantor, virou ator da Globo, ator horário nobre, seriado, mas uma hora ele falou assim, Globo, tô ao crachá, porque eu canto, eu vou cantar. E seguiu o que ele acreditava e mudou toda uma indústria musical, dos musicais, número 1 no México. Isso eu consigo inspirar as pessoas a falar assim, quer saber? Eu acredito nisso aí, eu acredito em mim, eu tenho a mesma coisa. E aí a gente vai ter uma versão também de Manifest Shorts, que são pessoas ordinárias, no sentido da palavra americana, fazendo coisas extraordinárias por terem seguido a crença. Então, é um projeto pessoal, mas ele está tomando uma dimensão um pouco maior, assim, porque eu vi que, como tinha plateia, a galera saiu provocada. Então, são provocações de vida e de negócio. Eu pego coisas técnicas e aplico na vida das pessoas para dar uma... Bom, tem que ter o lado do serviço também. Que dia e que horário? Não, Depende de mim. Depende da chefe. Depende da chefe. A gente tá, claro que é no prime time, eu tô com 2 janelas ali que a gente está avaliando, inclusive isso é um ponto importante também. A questão, a gente faz todo um estudo também em relação à questão da grade, né? Entender exatamente, e eu tento construir a grade muito em relação a isso. Fazer com que o telespectador, ele continue de um determinado programa que ele está assistindo para um outro determinado programa, né? Eu não posso também mudar aleatoriamente os conteúdos. Então, assim, a gente faz bastante e hoje a gente tem, claro, um inventário bem menor, bem pequeno, que a gente consiga ainda mexer ali, mas a gente provavelmente ou vai estar bem próximo aqui do nosso Money Report nas quintas ou na quarta-feira, mas ainda não bati o martelo porque eu estou ainda fazendo alguns estudos em relação ao que, né, aquele conteúdo pode acabar ali conectando para o público que já está assistindo ou um conteúdo anterior ou um próximo conteúdo. Ariane, você, antes de escrever o livro do BTG, você já tinha sido autora de 2 outros livros, mas eu queria perguntar de um especial, que é o da Ambev. Qual é a diferença entre esses 2 livros que são histórias totalmente diferentes, mas parecem autoras diferentes também. Você evoluiu muito como escritora, eu acredito, mas o teu jeito de narrar a história da Ambev talvez seja de um espectador um pouco menos envolvido, mais frio. Me parece que o livro do BTG você se envolveu um pouco mais com a história, talvez porque ela tenha tantos plot twists, não sei. Mas olhando, fazendo a comparação dos 2, o que você pode dizer para a gente? Adorei essa sua análise.
E acho que você capturou bem algo que talvez para um leitor que não seja especialista como você, não sei se fica tão claro, né? Eu acho que o principal, assim, sendo bem honesta, a principal motivação é realmente um amadurecimento. Acho que a gente vai crescendo, né? E como a Paula disse, não dá para separar a pessoa da profissional, né? Então é um crescimento profissional, um crescimento pessoal. Eu publiquei o livro sobre a Ambev em 2019, então são 6 anos de diferença, muita coisa aconteceu na minha vida, muita coisa aconteceu no meu trabalho, e eu me dediquei eu gosto muito do processo de escrita, eu gosto muito das entrevistas, eu gosto muito das pesquisas, eu sou apaixonada pelo trabalho em si. Mas eu dedico uma atenção especial à escrita, no sentido de ficar refinando, de aprender novas técnicas, sempre foi algo que me encantou. E eu me propus no livro sobre o BTG, desde o início, eu queria fazer um livro mais thriller, que fosse parecido com uma série. Então, foi uma coisa intencional. Então, o título da minha crítica ao teu livro foi certo, então. Foi perfeito. Quando eu te digo que a mensagem chegou, essa sensação dá muita satisfação, porque, também concordando com a Paula, a audiência não é o que mais me norteia. Na verdade, eu fico muito feliz quando alguém lê, mas eu escrevo primeiro para minha própria satisfação, porque aquilo me alimenta, e eu fui aprendendo que aquilo tem um valor depois, justamente por ser algo que eu faço de coração. Então, eu não fico escrevendo pensando no que o leitor quer ler, eu fico pensando como eu vou explicar da melhor forma, que eu estou vendo como é que eu vou ser clara, e depois, aí sim, tem essa relação com o leitor. Mas eu tinha essa vontade de escrever um texto assim mais saboroso, que exige uma maturidade, né, profissional. E também tem um elemento que a história sobre o BTG, ela é feita de muitos personagens muito particulares, muito peculiares, muito interessantes. Eu achei foi muito divertido estudar pessoas como Luiz César Fernandes, o André Esteves e tantos outros que são psicologicamente interessantes. Eu tenho um lado meio, uma queda pela psicologia, pelo comportamento humano. Então, para mim, foi especialmente interessante. A Ambev, ela é uma história de uma indústria. Então, por mais que tivessem pessoas muito interessantes e estão lá retratadas, ela é uma história que passa muito pelos processos. Até a maneira como o sucesso todo da Ambev se deve muito aos processos que as pessoas criaram. No caso do BTG, como é um banco, ele é basicamente pessoas, né? Os processos são muito importantes, mas ela não é uma indústria, não tem fábrica. Então, são as relações humanas que ficaram muito fortes ali. Então, acho que isso foi um elemento também que facilitou muito que essa história fosse mais emocionante, mais contada desse jeito. Eu vou fazer uma pergunta que é muito mais voltada para a tua percepção pessoal desses dois personagens, que eu, por acaso, os conheço. Então, a minha percepção do Luiz César é que é uma pessoa que tinha muitas certezas no auge do sucesso. Já o Esteves me parece ser uma pessoa muito mais curiosa e, a partir dessa curiosidade, ele cria as suas certezas. Você concorda comigo ou você tem uma visão diferente? Concordo com você. Sobre o Esteves, assim, tem essa curiosidade, sempre muito interessado no que o outro tem a dizer. Até enquanto eu fazia as minhas perguntas, ele tinha interesse, né, nas motivações, no que eu estava ouvindo. Então, tem essa curiosidade que gera muita conexão, né, com o interlocutor. Não à toa, ele é uma pessoa que as pessoas descrevem muito como envolvente, né? A conversa é muito boa sobre qualquer assunto. Essa escuta dele, eu acho que é um elemento muito importante. Desde essas conversas... Do faxineiro ao Bono do YouTube, é impressionante. Sim, é isso. E é um interesse genuíno, né? E ao mesmo... Pelo menos assim me parece, né? E ao mesmo tempo, essa mesma curiosidade para os negócios, né? Tá sempre olhando para tudo e questionando. O César, eu não conheci naquele tempo, então eu não tenho como dizer exatamente como ele era, né, no auge do sucesso, mas procurando evidências nas minhas pesquisas, nos relatos e no que eu conheço dele hoje, faz sentido. A visão dele é algo que, na minha opinião, foi o grande ponto forte dele, é uma visão
extraordinária. Imagina ele dizer que ia ter um computador na frente de cada pessoa, ele falar de digitalização, era até difícil de compreender. Então, assim, o nível de antecipação, de visão é muito grande, mas e as histórias do Bradesco dele são muito boas São também. muito boas. Ele é uma pessoa, ele é um personagem muito peculiar mesmo, né? Assim, uma personalidade muito própria dele. Não é uma pessoa que procura se encaixar em padrões, né? Eu acho que ele tem contradições mesmo ali dele, mas o brilhantismo de ter essa visão, que eu acho que tem a ver com o que você está falando, né? Que é a convicção, é a certeza, né? Aquilo vai ser desse jeito. E a capacidade de não ter medo de colocar pessoas melhores que ele em vários aspectos para complementar o time. Acho que essa capacidade que ele teve de juntar as pessoas foi a semente, né, do que se criou depois e até da cultura. E isso é algo que a gente atribui muito ao Jorge Paulo Lemann, ao trio, e é verdade, né, vem deles também, mas vem também muito do César de ter esse olhar para os talentos, de formar as pessoas. Então, eu concordo, sim, com a sua visão. Agora, também fazendo uma outra comparação com os dois. Esteves tem uma inteligência emocional diferenciada. Tem. O Luiz Paulo, me parece que não tem. O Luiz César? O Luiz César. O Luiz César, ele tem uma neutralidade. Sempre me chamou a atenção isso na relação com ele, eu até descrevo isso no livro. Ele não se altera. Então, às vezes você está falando de um assunto difícil, de um assunto triste ou de um assunto feliz, ele tem aquele mesmo tom, ele parece ter um distanciamento das situações, e me parece que isso é um traço que ele carrega, assim, desde aquele tempo. Então, ele fazia aquelas grandes festas, ele tinha aquelas grandes ideias e tudo aquilo, mas ele sempre estava olhando com o cachimbo dele de longe, é uma imagem que eu faço um pouco. O Esteves, ele se envolve, né? Ele tem sempre emoção na conversa. E ele fala isso, né? Que não existem negócios sem emoção. Então, eu acho que esse é um elemento que é diferente. Castaldi, como você vê um empresário que vem até você com um problema, você percebe, você avalia também se ele tem esse envolvimento emocional, ou se ele é uma pessoa mais racional, como é que isso interfere no negócio dele? Sim, o que eu tento fazer é um diagnóstico de uma maneira geral, tanto emocional como técnica dos produtos. O que eu posso dizer é o seguinte, é como se você fosse fazer uma cirurgia, você não entra direto no centro cirúrgico, você vai passar num laboratório, vai fazer todo aquele check-up, a partir dali você vai fazer cruzamentos, vai ver se tem uma questão emocional que está atrapalhando no diagnóstico. Então não é uma coisa simples ali. Mas, e normalmente, a maioria das vezes, o problema, de verdade, a maioria mesmo, o problema que ele traz não é o problema que ele tem. Não é o problema que ele está enxergando. É que nem você chegar de novo para o médico, é legal dar analogia para ficar um pouco mais fácil. Você chegar e falar assim, eu preciso de um remédio para dormir porque eu não estou dormindo. E o médico te dá um remédio para o seu problema que você não está dormindo. Sem perguntar, mas o que você faz antes de dormir? Como é que você acorda de manhã? Você acorda cansado? Você fica assistindo TV? Você fez academia antes? Não, então peraí, não tem nada a ver com remédio, vamos mudar os hábitos. Então, assim, é uma análise muito complexa. Por isso que eu digo, o marketing ali, como a gente pensa e entende, ele existe na tática. O que eu faço antes é uma engenharia de negócios e de marketing, que depois vão definir essas táticas aqui. Mas essa engenharia inclui ver o lado emocional do comportamental, do equipamento, enfim, de tudo que a gente está lidando. Então, mas é a parte mais legal. Porque é a hora que ele chega e ele vai conseguir reconhecer o negócio dele, que ele tinha perdido a identidade do negócio, porque quando a gente traduz aqui, nem sempre, e para resolver, a tática vai resolver, vai anunciar, vai comunicar, às vezes ela não está comunicando o que ele tinha na cabeça dele. E ele isso nos anos 90, 2000, a gente conseguia fazer. Então, ou ele vai se reidentificar com o próprio negócio, ou ele vai perceber que o problema não era o que ele tinha na cabeça e você vai dar um alívio para ele. Então é muito legal. É muito legal quando eu mostro o manifesto
Porque normalmente eu tenho algumas regras para mostrar um manifesto. Então, no manifesto, eu nunca vou mostrar o produto dele, o serviço dele, a solução que ele está levando. Pode parecer louco, mas ele vai conseguir enxergar quem ele é, o que ele faz. Porque a essência dele vai estar lá. Vai estar lá. E o que a gente faz, eu acho que nessa era de inteligência artificial, principalmente, o que você faz, como você faz, o que você vende, isso está em risco. Isso está em total risco para ser substituído, alterado, transformado, tudo. Quem você é, não. Então, quem você é, você tem que ocupar o lugar, como eu tinha falado no começo. Só pegando um gancho do jornalismo e de livros, assim, a gente hoje vive pautado pelos algoritmos. Não tem como a gente falar nada contra isso. Os algoritmos vão jogar para você o que você gosta e o que você não gosta. Porque é isso que te mantém nessa faixa aqui, consumindo aquela rede social, enfim. Então ele joga, você gostou, ele vai te mandar só o que você gosta. Só que o que você também não gosta, ele vai te mandar. Pode ver que você fica lá assim, ó, puta, odeio esse cara, odeio essa opinião. Mas você não dá um unfollow. Você não tira, você fica ali, porque aquilo te alimenta. Ou seja, você fica se alimentando de opiniões alheias que você nem sabe se são verdadeiras ou não, mas você fica lá. O que eu digo sobre livros, isso é a melhor coisa que você pode fazer para ampliar o seu conhecimento é visitar livrarias. Livraria é um Instagram sem For You. Não tem algoritmo. Vai passar na sua frente o que você gosta ou o que você não gosta. E isso é que faz a gente crescer. Você conseguiu olhar um livro, passa pela gastronomia, adolescente, culinária, ficção, não ficção, política, religião. Lê capa e contracapa. Não estou falando para você comprar o livro. Lê capa, contracapa, lê título, tira opiniões, enriquece a sua vida sem o For You, porque você vai ser muito mais interessante. Né? E eu acho, e uma das escolhas do manifesto, se de eu querer ir para a TV, é que eu acho que a gente vai voltar para uma sensação de paz que a TV te dá. Tudo que passa lá é verdadeiro ou é de mentira e você sabe que é. Ou é um filme de ficção, ou é um jornalismo com altíssima curadoria, uma opinião. Ali é verdade, você está num ambiente seguro. Pode mudar o canal que é uma mentira escancarada, porque é um filme, ou é uma verdade aprovada, chancela. Propaganda é propaganda, conceito é conceito. A internet, cara, isso me dá uma agonia. Será que é verdade? Mas será que essa pessoa é a pessoa? Porque até na rede social da pessoa que é a pessoa, já não é mais a pessoa. E porque agora você pode... Entra muito no que você estava falando. Perdeu a essência para você entregar o que o público eu preciso vender. Então, acho que isso é muito interessante mesmo, que você está trazendo no manifesto, no manifesto que eu fico muito feliz de estar na nossa grade, inclusive esse conteúdo, porque eu acho que as pessoas, elas perderam um senso crítico, às vezes elas nem sabem o que elas querem, né? É isso, tem que passear na livraria para ver, porque às vezes estão colocando, o algoritmo tem colocado só aquilo para ela e ela acha que ela quer aquilo, mas ela esqueceu que ela pode querer uma outra coisa também. Acho que isso é muito interessante. E a questão da cultura das empresas. As empresas, elas deixaram o manifesto de lado para entregar o que vende e o que o algoritmo te dita o que vende, e aí essa essência foi embora. Então acho que até ter, né, o conteúdo de vocês na nossa grade é tão enriquecedor, e eu fico muito feliz de ter pessoas que tenham coragem, como o Tastaldi, num mundo tão, às vezes, viciado na tecnologia, ali nas redes sociais, enfim, no que é superficial, entregar um conteúdo que não é superficial, que faz a gente talvez se reconectar com o nosso eu de antigamente. Bom, falando em grade, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Tem que falar com essa pessoa que cuida dessa grade, hein? Aumentar esse horário, hein, Aloysio? Na verdade. Bom, então eu queria agradecer muito a Ariane, Paula, Tastaldi. Olha, conversa incrível, poderia ter outra, né? Com certeza. A gente depois faz a parte 2, o retorno. Obrigada. A gente fica por aqui e volta na próxima quinta-feira aqui na BMC News.